Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de podermos estar aqui nesta noite, ministrando a palavra de Deus nesse congresso com as irmãs, em comemoração a 61 anos de existência deste trabalho. Sou grato ao meu Deus por essa rica oportunidade. E é uma rica oportunidade poder estar falando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também a vida do nosso pastor presidente, pastor Clementino, por essa oportunidade de poder estar aqui na sua igreja, ministrando a palavra do Senhor. Agradeço também a Deus pela vida das nossas irmãs, missionário Neide, diaconisa Cristina, pelo convite a mim feito nesta noite. Agradeço a minha esposa, aos meus filhos, que tanto têm me ajudado no meu ministério e no nosso trabalho ali no Jardim Célia. Deus abençoe a congregação do Jardim Célia, esses irmãos abençoados que moram no meu coração. Amém? Abra sua Bíblia, meus irmãos, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e o tema deste congresso é o versículo de número 15, mas eu quero ler também o versículo de número 1, 2, e então o versículo de número 15. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorais com os que choram. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, sente adorando a Deus, glorificando a Deus. Já temos sentido aqui desta noite a presença de Deus neste lugar. E quando eu falo da alegria de estar ministrando aqui a palavra de Deus nesta casa, é porque, apesar do sistema que nós estamos vivendo, apesar do mundo que nós estamos vivendo, Deus ainda tem manifestado a sua presença. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo que nós vivemos, nós ainda podemos sentir a presença de Deus, aleluia. Eu tenho certeza que você nessa noite já sentiu esta presença de Deus aqui neste lugar, aleluia. Enquanto eu estava ali sentado e vendo aqui as irmãs louvando a Deus, glorificando a Deus, eu me volto alguns anos atrás, em que ainda menino, ali na congregação do Picanço, de quarta-feira à tarde, chegava ali juntamente com a minha mãe, que por muitos anos foi dirigente de círculo de oração. E eu ali ainda menino na porta, nem sabia o que era ser obreiro, mas ficava ali na porta já como se fosse um obreiro. E confesso aos irmãos que por muitas vezes, mas foi muitas vezes mesmo, que vi irmãs, jovens irmãos entrando desesperado, triste, chorando, mas que após o culto saía louvando, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, aleluia. Porque quando entrava naquela congregação, a palavra de Deus era ministrada, a presença de Deus descia na casa e Deus abençoava. Nesta noite, esta presença de Deus ainda continua no meio da sua igreja. Nesta noite, esta presença de Deus ainda está aqui. Você pode adorar a Deus nesta noite, você pode louvar a Deus nessa noite, porque há uma presença de Deus aqui neste lugar, aleluias. Uma das maiores revelações
da presença de Deus, baseado no capítulo 6 do livro de Isaías. O profeta vai dizer: e eu vi o Senhor assentado, Isaías está dizendo. Ninguém falou para ele, não foi um sonho, ninguém contou para ele. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu vestido enchia toda a casa. Isaías está dizendo que a presença de Deus estava enchendo todo aquele lugar. Aleluia, como nesta noite há uma presença de Deus neste lugar. E Isaías ainda continua na sua revelação, ele vai dizer que ele vê serafins, olha que interessante, e com duas asas cobriam o seu rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E aqueles serafins começavam a dizer algo, começavam a louvar a Deus, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yaver Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Há uma presença de Deus aqui nesta noite, aleluias. Há uma presença de Deus na sua vida, há uma presença de Deus na sua casa, há uma presença de Deus no seu lar, há uma presença de Deus no seu casamento, há uma presença de Deus, aleluias. E esta presença, ela toma conta de um homem chamado apóstolo Paulo. E Paulo agora vai escrever esta carta aos irmãos de Roma. Em Roma tem uma igreja. Nós não sabemos quem fundou, mas há uma ideia de que alguns irmãos judeus, gentios que estavam no episódio de Atos, capítulo de número 2, quando a presença do Espírito Santo invade a cidade de Jerusalém. E esses homens estão ali, sentem a presença de Deus, são cheios da presença de Deus, são batizados com o Espírito Santo, e agora ao retornar para suas cidades, alguém chega na cidade de Roma e ali forma uma igreja. Ali começa uma igreja. A igreja está louvando a Deus, a igreja está evangelizando, a igreja está cultuando a Deus, mas vai se passando o tempo, vai se passando os anos, e começa agora uma grande pressão de Roma a invadir, a exercer uma forte influência sobre aquela igreja. Roma era a capital do mundo naquela época. Roma adorava, cultuava vários deuses. Eles ofereciam sacrifícios a vários deuses. Tinha o culto ao imperador de Roma, que era adorado como um deus, que recebia ofertas como um deus. E vou mais além ainda. Tinha um culto que era o culto da praça. O que seria isso? Os homens e as mulheres deixavam as suas casas, iam até o centro da cidade, e ali tinha uma fonte, eles começavam a tirar as suas roupas, começavam a tomar banho, banhar-se, e após esse ato, começavam a praticar tudo aquilo que Deus desagrada. Começavam a praticar todo tipo de pecado. Esta era a Roma. Esta era a igreja que estava sendo influenciada. E Paulo agora, ele recebe esta notícia, que a igreja de Roma está sendo influenciada
por este sistema mundano, pela influência do pecado. A situação da igreja de Roma era uma situação difícil. Eles estavam em decadência, tanto moral como espiritual. E Paulo agora, ele sente a necessidade. Paulo agora, ele vê uma necessidade de ir até Roma, mas no momento ele não pode ir até Roma. E ele resolve escrever esta carta. Ele resolve agora, através dessa carta, tentar converter os irmãos a voltar para o caminho. A situação era difícil de Roma. Não era um simples problema de doutrina. Como Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, que tinha algumas dúvidas sobre a volta de Cristo, sobre o retorno de Jesus. Não era um simples problema, como a igreja de Corinto, que tinha alguns problemas, algumas divisões, mas era um problema crônico que a igreja estava atravessando. E Deus, através de Paulo agora, ele escreve esta carta, porque antes que Paulo recebe essa notícia, Deus lá do céu já estava contemplando o que estava acontecendo na igreja de Roma. Aleluia! Deus já estava atento, Deus já estava olhando, e Deus já estava tomando uma providência. A providência de Deus aqui nesta noite, aleluia, na igreja de Guarulhos, a providência de Deus na sua vida nesta noite. Haverá uma providência de Deus nessa noite, na sua casa, no seu lar. Eu tenho certeza disso. E Paulo agora começa a orientar os irmãos. Mas se isso não bastasse, dentro da igreja estava dividido. De um lado, os judeus, do outro lado, os gentios, como se fosse essa igreja aqui nesta noite. De um lado um grupo e de outro lado outro grupo. Os judeus querendo continuar na velha prática dos seus rituais do passado. Do outro lado, os gentios, que agora convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam vivendo a mesma prática do pecado. Judeus de um lado, gentios de outro. E Paulo agora vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus, aleluia. Paulo está dizendo, não adianta um querer ser melhor do que o outro. Todos pecaram e precisam da graça de Jesus Cristo. Todos pecaram e precisam ser alcançados por essa graça. Esta é a mensagem de Paulo para a igreja de Roma, aleluia. Mas o que me chama mais atenção, que Paulo, quando está escrevendo esta carta, o que me chama atenção, que quando Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma, Paulo, ele se coloca no mesmo lugar dos irmãos. Parece que Paulo está em Roma. Ele está provavelmente na cidade de Corinto escrevendo essa carta, mas é como que ele se estivesse em Roma. Ele vai falar, meus irmãos, muitas vezes eu quero fazer um bem e não faço, aleluia. E muitas vezes o mal que eu não quero fazer, é aí que eu faço. Parece que Paulo, ele está ali entre os irmãos, aleluia. Se Paulo talvez estivesse hoje aqui entre nós, ele ia falar a mesma coisa. Eu sou fraco como você, meu irmão. Eu peco como você, eu erro como você. Talvez se nessa noite Paulo estivesse aqui no nosso meio dos obreiros, ele falaria a mesma coisa. Paulo, ele é tomado de uma humildade. E ele se coloca no meio da igreja. Ele vai dizer, muitas vezes eu quero fazer o bem e não faço. Sabe que muitas vezes você quer fazer o certo e você acaba não fazendo. Muitas vezes você não quer pecar, mas aí que você peca. Era isso que Paulo está falando aqui. E muitas vezes você não quer fazer, mas tende a fazer.
Mas nessa noite há uma graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida nesta noite. Nessa noite Deus vai nos ajudar. Nesta noite esta presença de Deus, aleluia, vai nos alcançar. E nós sairemos daqui diferente do que entramos, aleluia. Paulo, quando ele fala isso, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero aí que eu faço. Paulo está sentindo a influência da carne. Paulo está sentindo isto, e um pouquinho mais à frente ele vai dizer: miserável homem que sou. Olha que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Parece que Paulo está falando um enigma, como Sansão usou alguns enigmas, né? Parece que Paulo está falando uma coisa que ninguém entende. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nos diz a história que se em Roma alguém cometesse um crime, se alguém matasse outra pessoa, haveria uma sentença e uma pena para este homem. Mas a pena não seria o fogo, a fogueira, não. Aí seria para os crentes lá na frente. Os leões seriam para os crentes lá na frente. Mas a sentença de quem matasse alguém aqui, neste contexto que Paulo está dizendo, o homem que matasse alguém pegaria agora esse corpo, esta pessoa morta, amarrava-se junto ao corpo dele. E aonde ele fosse, por onde ele andasse, ele arrastaria consigo aquele corpo. Imagine um homem carregando um morto, um defunto junto ao seu corpo. E o tempo vai se passando, talvez agora esse corpo entra em estado de decomposição, o cheiro já não é suportável, talvez ele pode pegar alguma infecção. Era disso que Paulo estava falando, era disso que Paulo estava mostrando aos irmãos de Roma. O que Paulo estava falando? Eu aceitei a Cristo lá atrás eu aceitei a Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas ainda esta natureza continua dentro de mim. Aonde eu vou, essa natureza pecaminosa, ela continua dentro de mim. Era isso que Paulo estava falando. Por isso que ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia. E eu fico imaginando, Paulo agora, ele entra em desespero. Paulo agora, ele é tomado de um desespero, porque ele não tem resposta. Aleluia. E Jesus agora, ele aparece para Paulo. Porque Jesus não apareceu para Paulo lá no caminho de Damasco. Atos capítulo de número 9. Jesus apareceu para Paulo. Jesus não apareceu para Paulo lá em Coríntios, quando leva Paulo ao terceiro céu e mostra uma grande revelação para Paulo. Aqui Jesus também aparece para Paulo. Aí eu fico imaginando Jesus agora aparecendo para Paulo. Paulo, pega um papel aí, Paulo. Paulo, pega uma caneta aí, Paulo. Escreve o que eu vou te dizer agora. Aleluia. Escreve aí, Paulo, Romanos capítulo de número 8, aleluia. Escreve aí, Paulo, Romanos capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, aleluia. E esta palavra agora começa a consolar Paulo, aleluia. Há perdão de Deus para você nessa noite, meu irmão. Nessa noite eu quero te
te dizer: Jesus te trouxe aqui porque quer mudar a sua vida. Jesus te trouxe aqui nesta noite porque quer te abençoar, aleluia. Então saia do estado que você está vivendo, saia da vida que você está vivendo, porque Jesus tem algo novo para você, aleluia. Jesus tem algo novo para a sua igreja, aleluia. E ele ainda vai mais fundo ainda, Paulo, na sua escrita: porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, aleluia. Olha que Jesus está falando: Paulo, porque em todas essas coisas você é mais do que vencedor, aleluia. Nessa noite, esta igreja é mais do que vencedoras, porque nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, nessa noite você é mais do que vencedor, porque em você habita a presença de Jesus Cristo, aleluias. Mais do que vencedor, que no original quer dizer aquele que rompeu os limites. Olha, talvez você pode até dizer: mas eu não consigo. Eu já tentei por muitas vezes, eu já me esforcei, mas eu não consigo deixar as velhas práticas, eu não consigo deixar a velha natureza. Essa natureza, ela tem me consumido. Mas nessa noite, Jesus está te dizendo: você é mais do que vencedor, aleluia. Nessa noite você pode romper os seus limites, aleluia. Nessa noite Jesus te ajuda. Você pode até pensar: eu não consigo, mas Jesus nessa noite te ajuda. Jesus nessa noite ajuda a sua igreja. Jesus nessa noite ajuda a igreja de Guarulhos. Jesus nessa noite te ajuda, meu irmão, aleluias. É o contexto da igreja de Roma, é o momento que eles estão atravessando, é o momento que eles estão vivendo. Mas quando esses irmãos, eles estão ouvindo, quando esses irmãos, eles estão ouvindo esta carta, ouvindo as boas novas de Jesus, parece que algo vai mudando no coração dessas pessoas, aleluia. Parece que os romanos, ao ouvir a mensagem de Paulo, parece que eles vão mudando de atitude, aleluia. Porque o próprio Paulo vai dizer que ele tem convencido os gentios a viver uma vida diferente através da palavra de Jesus Cristo, aleluia. Porque estavam observando a palavra de Deus, aleluia, porque estavam ouvindo a palavra de Deus. E parece que a história se repete. Eu estava meditando essa semana e parece que a história vai se repetindo. Século 16. Havia um homem que ele estava convencido das suas próprias ideias. Ele estava num caminho e para ele estava certo. Este homem, o que ele fazia, o que ele pensava, para ele era o correto. Mas um dia, pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo, este mesmo texto aqui, esse mesmo escrito que nós estamos nessa noite falando, chega nas mãos desse homem chamado Martim Lutero. Aí ele vai entender que agora as suas convicções estão erradas. Ele vai entender, esse homem, que o que ele está pensando está completamente errado. Aí ele coloca dentro de si: eu preciso fazer uma reforma. Olha, o que é reforma? Reforma é você mudar de atitude. Talvez você vai fazer uma reforma na sua casa. Essa parede não está bem, eu vou derrubar essa parede e vou colocar do outro lado. Talvez essa pia não está legal aqui, eu vou tirar ela e vou colocar um pouquinho mais para cá. E Martim Lutero começa a fazer uma reforma na sua vida, porque ele estava com as suas convicções erradas. Mas quando agora ele ouve, quando agora ele é apresentado o evangelho,
Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para mudar, que tem poder para transformar, que tem poder para mudar as nossas atitudes, ele se rende aos pés de Jesus Cristo, aleluia, oh glórias. Eu preciso fazer uma reforma, eu estou andando na contramão, eu estou fazendo tudo errado. Este homem, ele entende isso, e através do Evangelho de Jesus Cristo, vai incendiando o coração deste homem. Ele começa a pregar para um, ele começa a pregar para outro, e dá-se início, aleluia, uma grande revolução naquela época. Um grande poder do Espírito Santo começa a invadir as igrejas da Alemanha, igrejas que estavam frias espiritualmente, igrejas que estavam afastadas da presença de Deus. Mas quando um homem se coloca na presença de Deus, aleluia, nós vamos entender, a história vai nos dizer que o Espírito Santo começa a envolver as igrejas da Alemanha, oh aleluia, esse mesmo Espírito que está aqui nesta noite, esse mesmo Espírito que nos toma aqui nesta noite, aleluias. Na Inglaterra, a mesma coisa. Parece que o problema nas igrejas continua. Na Inglaterra, a mesma coisa no século XVIII. Igrejas vazias, crentes que entravam na igreja, até adorava a Deus, até cultuava a Deus, mas quando saíam, ia para bar, ia para prostituição, ia falar mal da vida do outro, ia para a internet, para pornografia, fazer tudo que desagrada a Deus. Pastores que tomavam o púlpito, começavam a pregar, mas também que quando desciam do púlpito, fazia tudo ao contrário da vontade de Deus, aleluia. Mas o texto também, a história vai nos dizer que um homem, agora um moço, um jovem, ele começa a buscar a presença de Deus. Precisa só de um, meu irmão, aleluia. Na igreja precisa só de um. Na sua casa precisa só de um. No departamento das irmãs precisa só de um. Aleluia. No meio dos músicos precisa só de um. No grupo dos jovens precisa só de um. Que Deus vai levantar e vai incendiar a igreja, vai incendiar a congregação, vai incendiar a sua vida. Oh, aleluia. Deus conta com você nesta noite, igreja. Deus conta com você nessa noite, pastor. Deus conta com você nessa noite, líder, irmãs, dirigentes. Deus conta conosco. Aleluias. Este jovem John Wesley, ele começa a buscar a Deus. Ele junta um grupo de pessoas e começa a buscar a Deus, aleluia. E nós vamos começar novamente um grande avivamento nas igrejas da Inglaterra, porque estavam buscando a presença de Deus, aleluia. Quem sabe se nós nos unirmos, meus irmãos, e começarmos a buscar a presença de Deus, Deus vai fazer um grande avivamento na nossa igreja, aleluia, no nosso ministério no campo de Guarulhos. Aleluia, só depende de nós. Se nós nessa noite mudarmos a nossa direção da nossa vida, se nós nessa noite nós mudarmos o nosso comportamento diante de Deus, Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida, aleluia. Se nós começarmos a influenciar os nossos irmãos, vamos orar, irmãos, vamos buscar, vamos ler mais a palavra do Senhor, os irmãos vão ver o que Deus vai fazer no meio da sua igreja. É o que Deus quer fazer no nosso meio. É o que Deus quer fazer no meio da sua igreja, aleluias. E esse homem aqui, Paulo, ele está escrevendo esta carta para esta igreja. E ele chega no capítulo de número 12. Como o pastor Léo disse, agora é a aplicação que Paulo vai fazer à igreja.
Ele vai aplicar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja de Roma estava faltando amor, porque a alegria é uma expressão do amor. A igreja de Roma não se alegravam mais entre os irmãos, não tinha mais essa alegria, não choravam junto, não participavam junto. As igrejas da Inglaterra, as igrejas da Alemanha, a mesma coisa. E Paulo vai dizer, precisa se alegrar, precisa chorar com os que choram. Igreja é isso, é nós estarmos juntos, unidos na presença de Jesus Cristo, nos alegrando com os nossos irmãos, aleluia. Quando nós entrarmos na presença de Deus, a alegria tem que tomar conta da nossa vida. Se nós vemos os nossos irmãos chorando, também temos que chorar com ele. Chorar quer dizer o que? É se envolver. Quando eu sento ao lado de uma pessoa e choro com ela, eu estou me envolvendo emocionalmente com ela. Era o que Jesus fazia, né? Ele sentava ao lado das pessoas e Jesus se envolvia com o problema das pessoas. Jesus se envolvia, aquilo que a pessoa estava vivendo, estava atravessando, interessava Jesus. Jesus falava, senta aqui, me conta o que está acontecendo. Fala para mim o que está acontecendo. Eu quero e vou te ajudar, aleluia. Que nós possamos voltar a essas práticas, meus irmãos, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, aleluia. Precisa se alegrar na presença de Deus. As igrejas de Roma não se alegravam mais na presença de Deus, as igrejas de Roma não choravam mais na presença de Deus. E como é bom chorar na presença de Deus, aleluia. Só quem já chorou por alguma causa, só quem já chorou por algum problema, sabe a grande importância que é chorar na presença de Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo. É tão interessante, é tão forte, que o salmista vai dizer que quando ele chora, quando alguém chora, parece que o salmista está dizendo, alguém vai colher essas lágrimas. Alguém colhe essas lágrimas e apresenta diante do trono da graça, apresenta diante de Deus, aleluia. Então continue chorando, aleluia, porque no momento certo, Deus há de consolar a sua vida, aleluia. Chore, meu irmão, na presença de Deus, busque mesmo, peça mesmo pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pela sua igreja. Chore na presença de Deus. Chorar é envolvimento. Ana, por 25 anos, aleluia, ela sai da sua casa em Ramá e vai até Siló, por 25 anos chorando. E juntamente com ela o seu esposo, Eucana. Quem sabe os servos, quem sabe os parentes, se envolviam também nesse choro de Ana. Exceto Penina, que era invejosa. Mas os demais, por 25 anos, Ana fazendo aquela trajetória. Mas o texto vai nos dizer de 1 Samuel, que passado esses 25 anos, aleluia, esta mulher agora, ela entra naquele templo, naquela tenda, aleluia, lá em Siló, mas agora ela entra adorando a Deus, se alegrando na presença de Deus, porque carregava consigo agora a sua bênção, seu Samuel, aleluia. Vale a pena, igreja, chorar na presença de Deus, aleluias. Ela entra adorando, glorificando a Deus, salmodiando ao Senhor, porque agora o Senhor havia ouvido as suas lágrimas, a sua oração, o seu choro, aleluia. E ela novamente, ela sobe ao templo, só que agora ela leva Samuel, aleluia. Ela leva o seu filho. Só que agora ele é diferente. Ele já está desmamado.
ela faz uma roupa até bonita para ele, de linho. E quando ela chega agora diante da tenda do profeta, ela bate lá na tenda, ela chama o profeta, e agora vai entregar o seu filho. Ela vai cumprir a promessa que ela fez para Deus. Ela está entregando agora o seu filho. Só que de um lado eu fico imaginando Ana chorando, porque agora precisava deixar o seu filho. E Samuel ainda pequeno do outro lado chorando. Mas Deus tinha um propósito, aleluias. Israel estava afastado de Deus. O momento que a nação de Israel estava atravessando era um momento difícil, um momento de pecado. Eli não estava mais nem aí, os seus filhos muito menos, ninguém estava nem aí com a obra de Deus. Mas quando Ana, ela entra naquele tempo entregando o seu filho, Deus tinha uma providência. Ela estava até chorando, mas tinha uma providência de Deus sobre a nação de Israel. E era Samuel. Deus estava agora fazendo com que a nação de Israel voltasse para o caminho. Ainda que ela estava chorando, aleluia, ainda que ela estava entregando o seu filho, ainda que Samuel está chorando, mas era para um bem maior, aleluia, era para uma restauração sobre a nação de Israel, aleluia. Como Deus nessa noite quer nos restaurar, aleluia, como Deus nesta noite quer mudar as nossas vidas. Talvez na sua ideia você acha que até está fazendo certo, está caminhando certo, mas nessa noite eu quero te dizer que esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nesta noite possa mudar a minha e a sua vida, aleluia. Que esta palavra nesta noite possa mudar as nossas atitudes. Quando nós saímos daqui, aleluia, nós possamos sair diferente do que entramos, aleluia. É isso que Deus espera de nós, aleluia. É isso que Paulo espera que aconteça nas igrejas de Roma. É isso que Paulo está querendo que os irmãos façam, se convertam, deixe as velhas práticas. Paulo ainda vai dizer: meus irmãos, minhas irmãs, não se conforme com este mundo, deixa isso para lá. Paulo está dizendo, porque o que eles estão fazendo é tudo errado, é ao contrário da palavra de Deus. Eles estão distorcendo a palavra de Deus. Nessa noite Deus quer mudança de atitude na nossa vida. Nessa noite Deus espera de nós, de cada um de nós, uma mudança de atitude, aleluia. Que nós possamos ser humildes, como Paulo foi humilde, se colocou no meio da igreja de Roma dizendo: eu sou como você. Que nessa noite nós possamos ter esta mesma atitude. Esta palavra é para mim, eu preciso de mudança, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever as minhas atitudes, eu preciso agora ser uma igreja diferente, eu preciso ser um crente diferente, eu preciso ser um irmão diferente, uma irmã diferente. É isso que Deus espera de nós nesta noite, porque senão não adianta nada essa linda festa, não adianta nada essa igreja linda, se não houver uma mudança dentro dos nossos corações, aleluia. Não adianta nada colocar uma roupa bonita, um terno bonito, um perfume gostoso, se não tiver mudança de vida, mudança de atitude. É isso que Deus espera da sua igreja nesta noite, é isso que Deus espera de nós nesta noite, aleluias. É isso que Deus espera de nós. Já encerrando, que as horas já se avançam, precisamos voltar à prática de se alegrar com os nossos irmãos. Muitas vezes nós chegamos na igreja, na congregação, com aquele desânimo, parece que é forçado, mas nessa noite entre diferente na presença de Deus, aleluia.
nessa noite tome essa atitude de entrar diferente na presença do Senhor. E muitas vezes também estamos dentro da igreja, dentro da congregação, e não sentimos mais a presença de Deus, não choramos mais. As lágrimas parece que já não rolam mais nos nossos rostos, porque não sentimos a presença de Deus. Mas que nessa noite a graça do Senhor nos alcance, aleluia. Que quando nós retornarmos para as nossas casas, aleluia, a semana que vem, quando nós entrarmos na nossa congregação, na subcongregação, no ponto de pregação, nós possamos entrar diferente, adorando ao Senhor, levantando as nossas mãos e dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu me rendo na tua presença, Senhor, eu levanto as minhas mãos e te adoro, Senhor, eu sei que o Senhor está lá no terceiro céu, no alto e sublime trono, mas que está olhando para a sua igreja. Deus, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, porque virá o avivamento. O avivamento é quando a presença de Deus, ela envolve a igreja. Isto é avivamento, aleluia. O que é avivamento? É as virtudes de Jesus Cristo na nossa vida, aleluia. Isso é um avivamento. Quando eu parar de falar mal do meu irmão, um avivamento está acontecendo dentro da minha vida. Quando eu não olhar mais para a mulher do próximo, um avivamento está acontecendo na minha vida. Quando eu não pegar mais o celular para ver vídeos pornográficos, um grande avivamento está acontecendo na minha vida. Quando eu agora, como pastor de igreja, começar a orar mais, um grande avivamento está acontecendo na minha vida. Quando eu, como pastor, comer esta palavra, um grande avivamento está acontecendo na nossa vida. Quando a igreja de Guarulhos se colocar na presença de Deus, um grande avivamento está acontecendo. Você pode adorar a Deus nessa noite, você pode adorar o Senhor nessa noite, você pode levantar as suas mãos e glorificar. Aleluias. A Thaís, dá para louvar mais um louvor? Se coloque em pé, meus irmãos. Vamos nessa noite pedir que Deus venha nos avivar nessa noite. Eu quero orar com você nesta noite, aleluias, pedindo a Deus que faça um grande avivamento, a começar na minha vida. Eu sou o primeiro que preciso de um grande avivamento, e eu tenho certeza que nesta noite Deus já te ouviu, aleluia. Eu tenho certeza que nesta noite você vai sair daqui abençoado pelo poder da palavra do Senhor, aleluia. Levante as suas mãos se você puder, a Thaís vai estar louvando, eu farei uma oração por você, e eu tenho certeza que Deus ainda tem algo a fazer nesta noite, aleluia.